Fala, seus otakus, beleza? Olha só, vamos aqui com o review do primeiro episódio do live action, tá certo? Vamos começar então. E olha aí, ó, um easter egg, Joy Boy confirmado live action. A gente vê aí o despertar do Luffy transformando a Wado Ichimonji numa espada de borracha, olha aí. É uma falha aí, beleza? Mas então, é isso aí. Temos aqui a entrada, né, a execução do Gold Roger com o Garp ali. Isso é um pouquinho diferente do anime, do mangá, né, porque não tinha o Garp ali, né, mas tudo bem. A adaptação não tá fugindo, né, do roteiro, até porque faz um certo sentido o Garp tá lá também, né? Então eu acho que ficou 100% nesse ponto. Obviamente, gente, é 1 hora de episódio. Eu não vou ficar citando parte por parte, igual muitos reviews fazem por aí, né? Eu vou citar aquilo que eu acho importante, aquilo que eu tenho alguma coisa a falar a respeito, entendeu? A destacar. Então não vou ficar falando, né, parte por parte, né? Mas eu achei legal ter o Garp ali, né? Aquele momento, né? Algumas figuras aparecendo ali, algumas figuras importantes. Eu achei bem legal essa cena inicial, né? E depois nós temos ali o Luffy no bote, né? Eu acho também legal porque mostra como ele foi parar dentro de um barril, né? No anime e no mangá a gente só tem ele dentro de um barril, ele saindo de dentro do barril. E depois a gente tem, né, em alguns flashbacks, o Luffy saindo em um bote, né? Então assim, como ele foi parar dentro de um bote, eu acho que foi interessante ali, mostrou um pouco disso, né? E aí amarrou um pouco mais a história, né? Algumas pontas soltas que tinham, né? Então achei bem interessante. Opa! Achei bem interessante essa questão, né? Agora, aí temos depois a parte ali com a Alvida, né? Ó, eu tô com minha colinha aqui, beleza, galera? Que eu não vou, se eu não anotar, eu esqueço do que eu tenho que falar. Então eu leio mesmo, Vamos lá, a Alvida, a Alvida ali, eu achei que ela era ela não ficou uma personagem muito legal, né? Ela parece aquela mulher do Zorra Total, né? Ela parece que saiu do Zorra Total. A qualquer momento ela vai sair um bordão ali, né? Sei lá, tô doido, essa é a minha única referência de Zorra Total. Ah, tem a outra, olha a faca! Essas são minhas únicas referências de Zorra Total, né? Não lembro mais nada. Então, assim, eu achei que a cara dela, sabe, eu acho que até assim, o clima ali não ficou muito pesado. Eu acho que a intenção era ter um clima pesado, né? Trazer um clima de medo, assim, de caramba, tá todo mundo com medo, tá todo mundo sendo escravizado ali, né? Principalmente o Kobe. O Kobe eu achei muito legal, eu gostei muito daquele ator fazendo o personagem, ficou muito bom. Mas ali eu acho que a cena não passou aquele peso que deveria passar por conta da Alvida ser uma personagem que não impõe medo, né? E eu acho que no anime ela tinha uma cara mais rabugenta, mais, sabe, eu acho que até uma mulher mais velha, entendeu? E ali ela tá muito nova, mas eu entendo também que possivelmente essa escolha foi feita porque, assim, eles precisavam de uma mulher que fosse lutar ali, né, fosse entrar num combate. Então, se eles pegassem uma mulher mais velha, né, e talvez ela não tivesse uma mobilidade tão boa, né, para fazer aquelas cenas lá da luta. Então, talvez eles precisassem de uma mulher mais nova para poder, né, conseguir ter mais mobilidade, mais movimento, né, e fazer um negócio melhor. Então, assim, mas eu achei que a cara dela não transmite tanto esse medo que a gente precisava para a cena. Eu acho que ela traz muito comédia, né? Talvez seja porque também a gente associa ali a Zorra Total, né? Tem uma mulher lá, eu não lembro o nome dela, eu deveria ter pesquisado, mas ela lembra muito essa mulher do Zorra Total, e talvez seja por isso, né? Talvez em outros países por aí as pessoas sintam, né, esse peso, né? Talvez não tenha essa mesma coisa que a gente tem aqui, né? Pelo menos eu tive, ok?
A tripulação da Alvida, eu achei também muito... porque assim, de fato, tinha escravos, mas tinha tripulação também, né? Eu acho que a luta ficou muito entre Luffy e Alvida, né? Eu entendo também que as lutas do Luffy são muito complicadas, porque vai precisar de computação gráfica, então eles precisam dar uma minimizada ali, mas a tripulação ficou, né, tinha mais luta, né? E aí ficou um negócio meio, né, meio fraco, né? Inclusive, quando eu fiz os meus comentários a respeito, né, da série inteira, sem spoilers, ok? Inclusive esse aqui é o review do primeiro episódio, eu não vou estar falando coisas a respeito dos demais, serão outros vídeos, ok? Eu tô fazendo isso porque tem gente que maratonou, mas tem gente que está assistindo um a um, né? Então, você está assistindo o primeiro, vem aqui, assiste meu review, depois você vai assistir o segundo episódio, assiste meu review, sem problema, sem spoilers, né? E eu falei lá, nesse outro vídeo, que eu achei assim, eles minimizaram muitas lutas, né? E a gente não conseguia ter uma noção de poder, né, do Luffy. Então, lá no anime, no mangá, ele chegou detonando, né? E aí aqui a gente viu mais ele com a Alvida, né? E aí a tripulação ficou toda... Então a gente acaba ficando meio que sem uma noção assim de poder, do quanto o Luffy é capaz de fazer, né? Então assim, a sensação que eu tive é de um Luffy mais fraco, né? Principalmente porque às vezes você está assistindo e está associando ao anime. Mas imagina as pessoas que não conhecem o anime e estão assistindo pela primeira vez, né? Então acho que isso deu uma sensação de um Luffy mais fraco, não tão poderoso, né? E eu acho que o anime e o mangá trazem mais isso, né? Um Luffy mais poderoso logo de cara, né? Mostrando capacidade de fazer grandes coisas, né? Eu achei legal também, desculpa aí, gente, porque quando eu falo muito eu começo a tossir, não tem jeito. Mr. 7, né? Aparece o Mr. 7 ali junto com o Zoro. Eu achei isso muito legal, né? Porque no anime e no mangá também ele não apareceu, o Mr. 7, ele é só mencionado, né? Então a gente viu ali o Mr. 7, eu achei bem legal ele aparecer e trazer um pouco dessa coisa, né, da Battle Works e tal. E assim, a gente tem ali alguma coisinha, né, que já tá levando ali para uma segunda temporada, né? Obviamente, pode ter, pode não ter, né? Eu já ouvi notícias de que está confirmado. Eles só não sabem o quão extenso vai ser essa segunda temporada, porque vai depender, né, da popularidade da primeira temporada. Se a primeira temporada estourar, que já está estourando, eu acho, né? Já está bombando, então eu creio que nós vamos ter uma segunda temporada aí mais extensa, né? Ou então ele não vai comprimir tanta coisa em 8 episódios, né? Possivelmente eles vão pegar ali e vão usar esses 8 episódios para colocar mais conteúdo, ok? Então achei bem legal aí. Nós temos ali um outro ponto interessante desse episódio. Nós temos ali no momento que o Luffy vai comer a Gomu Gomu, né, ou a Hito Hito no Mi, nós temos ali o Mr. Seven, o emblema da Marinha, né, na caixa, que é interessante, né, porque para quem está acompanhando o mangá e o anime, né, a gente já sabe que... Não, acho que o anime não saiu essa informação. Ah, não, saiu. A gente já sabe que o Shanks roubou a Gomu Gomu da Marinha, né? Então, assim, lá no anime, no mangá, a princípio, a gente não tinha essa informação, né? E a caixinha onde ele estava não tinha nada de emblema da Marinha. Agora nós temos ali um emblema da Marinha, né? Então, isso já fica interessante, porque a pessoa que está assistindo, né, que não conhece, ela já fica, mas calma aí, aquilo ali é o quê? Emblema da Marinha? Por que o emblema da Marinha? Apesar que deveria ser o emblema do governo mundial, né, não da Marinha.
Mas enfim, são detalhes. E também eu acho interessante a forma que, por exemplo, no mangá e no anime, o baú, né, o baúzinho que estava Gomu Gomu, ele estava dentro do bar, né, perto do Sanji, ó, do Shanks. E aí eu acho isso interessante, ao mesmo tempo confuso, né, porque assim, beleza, o Shanks estava com o baúzinho perto dele, porque, né, é algo importante, então ele não queria deixar longe, né, então ele queria deixar ao lado dele para ele proteger, né, mas ao mesmo tempo o Luffy ficou com medo e eu acho que ele não viu. Podemos dizer que ele estava relaxado porque não tinha ninguém ali, né, que preocupasse ele, por isso que ele descuidou? Podemos dizer, né? Mas ao mesmo tempo aqui, no live action, né, ele parecia estar num lugar, né, onde ele escondia as coisas mais valiosas, né? Tinha um baú do tesouro que o Luffy chuta e tinha essa caixa, né? Ele não levou para dentro do bar, ok? Então assim, nós temos ali no anime e no mangá o Shanks, né, deixando a Gomu Gomu o tempo todo com ele, né, próximo dele, né, porque é algo valioso. E no live action nós temos ele deixando lá, talvez dentro do barco, né, em algum lugar do barco. E aí, né, fica uma coisa assim, eu acho que, por exemplo, se ele roubou e se ele sabe, se ele imagina que alguém possa vir roubar, né, ele não deixaria. Mas ao mesmo tempo, a Gomu Gomu não era uma fruta tão valiosa, ninguém entendia o valor dela, né? Ninguém entendia o porquê ela é tão valiosa, o porquê que o Shanks iria roubá-la, né? Então acho que também eu acho que também fica coerente essa ideia dele deixar dentro do barco, né? Mas enfim, vamos lá. O Zoro, detalhe aqui para o Zoro, enfrentando a marinha, sem usar as espadas, né? Ele enfrentando ali o Helmep junto com aquele bando de figurantes, né? Ele não usou nenhuma espada, né? Aí depois nós temos o Luffy libertando o Zoro, que eu achei que ficou um pouco sem um peso, sem um impacto, ficou muito assim, beleza, aconteceu, entendeu? Eu acho que no anime e no mangá, né, ele tem um impacto maior porque o Zoro, né, passa vários dias ali, a gente sente isso, é transmitido isso na tela, né? Não é uma coisa só falada, é transmitido. Então a gente sente que o Zoro, né, tá mal ali, e aí o Luffy vem libertar, né? Então assim, a princípio ele quer passar por essa punição, né, e mostrar que ele é maior que ela, mas depois, né, ele vê que aquilo ali não vai dar em nada e ele, né, se arrepende daquilo e aí ele aceita a ajuda do Luffy, né? Eu acho que isso ficou mais bem transmitido dentro do mangá e do anime, coisa que o live action eu acho que não transmitiu muito bem isso, né? Transmitiu de forma muito rápida e superficial. Eu acho que não trouxe um verdadeiro impacto para... Gente, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é porque tem um trem apitando aqui, ele passa apitando altão, e aí a gente fica ouvindo aqui, talvez vai sair aí para vocês. Aí um outro detalhe aqui é o Zoro solando a bundinha do Helmep. Eu tenho aí até um shortzinho aí que eu publiquei aí nas minhas redes sociais, né? O Zoro aí solando a bundinha do Helmep, depois vai lá dar uma olhada, que eu deixei anotado aqui só para fazer a divulgação mesmo, no meu outro vídeo. Vai lá ver, que tá muito bom, tá muito engraçado, sua vida vai mudar depois disso. A Nami lutando é um detalhe também que eu achei legal, porque inclusive no mangá e no anime, eu acho que a Nami era muito... ela não fazia nada, né? E de repente ela só fugia.
e de repente ela aparece lutando, né? Então assim, eu acho que foi mais interessante essa escolha de colocar a Nami lutando desde o início, porque aí, né, deixa a coisa mais interessante, né, narrativamente, porque no anime mesmo e no mangá ela nunca fazia nada, ela só ficava lutando, só ficava fugindo, se escondendo, né, e fazendo as coisas ali sorrateiramente. Então achei isso aí um ponto bem positivo, né, e até porque, né, ficaria muito mais difícil para eles fazerem uma Nami que só foge, e aí são poucos personagens, né, muitas vezes é um pouco mais difícil de produzir, então acho que eles precisavam também disso, né, mas eu acho que ficou mais bem amarrado para a história. A Nami e o Luffy passando pelo Morgan, né, inclusive naquele outro vídeo que eu falei, eles fazem essa questão, tipo, eu falei que o live action ele foi feito assim para deixar mais adulto, ok? Inclusive teve um comentário muito bom aí de uma pessoa que assistiu, não sei se ele segue o canal, mas ele assistiu, comentou lá e ele falou que é Power Ranger, tá muito Power Ranger porque a gente não vê sangue, né? E de fato mas querendo ou não, eles tentaram fazer a coisa um pouco mais adulta, né? E aí nós temos essa cena aí do Luffy e a Nami passando, e a Nami falando que era um prisioneiro, que o Luffy era um prisioneiro, né, falando para o Morgan, e o Morgan olha aquilo ali e fala, de boa, e vai embora. Não ficou legal, não ficou muito bom. Para uma criança, né, talvez aquilo ali, a criança vai rir, vai achar graça, mas para adultos ficou sem lógica, né? Como assim? Ele tinha que estar preso, acorrentado, alguma coisa assim, e aí, né, trazer uma justificativa melhor, né? Daquele jeito como a coisa aconteceu ali, eu achei que ficou um tanto infantilizado, né, para dentro de uma proposta mais adulta, né? Então eu não gostei muito dessa cena. Eu acho que poderia ser melhor. Um outro detalhe também que eu acho que no momento em que o Luffy pega ali o cofre do tesouro e eles são arremessados para fora, né? Eu acho que ali faltou um pouco um pouco de coerência ali com a cena, né? Então assim, eles caem, a Nami cai por cima do Luffy, né? O Luffy vem por baixo, e aí ele levanta e fala, como você fez isso? Como você fez isso não foi a melhor fala que poderia ter, né? Poderia ter pelo menos assim, como nós estamos vivos ainda, né? Que aí eu acho que sim, seria mais adequado à cena, né? Porque até então, eu acho que a Nami não sabe que o Luffy é de borracha, né? Então assim, como a gente está vivo ainda, né? E assim, mesmo que ela soubesse, né? Eu acho que ela ainda não entenderia a dimensão dos poderes do Luffy, né? Então assim, eu acho que a fala não foi muito adequada, entendeu? Eu acho que se fala assim, como nós estamos vivos ainda, eu acho que seria uma fala mais adequada, porque aí, né, a gente entenderia que ela está confusa em como ela conseguiu cair de lá de cima e não morrer, né? E aí o Zoro, né, sério com o Morgan. Vamos lá, assim, eu não acho que o Zoro, ele no anime, no mangá, ele tratou com tanta seriedade assim aquela tripulação, ele não lutou tão sério, né? Já no live action mostrou ele assim muito sério, né? Quando eu digo sério, é lutar mesmo assim como se fosse um oponente mortal mesmo, né? Um oponente muito forte, né? Então assim, eu acho que no mangá e no anime a gente não tem essa ideia de ser um oponente tão grave assim, né? Ao ponto dele lutar com muita seriedade. E aqui no live action a gente sente que teve essa seriedade, né?
Então, assim, eu não sei se foi uma boa escolha, né, fazer dessa forma, mas, de certa forma, eu acho que isso dá uma certa relevância para um capitão da Marinha, né, porque eu acho que da forma como foi o anime e o mangá, eles fizeram com que os capitães da Marinha parecessem muito fracos, né? Então, assim, dessa forma, pelo menos ele deixa os capitães assim um pouco mais, capitães ou capitães, não sei, mas eles deixam os capitães muito mais fortes, né? Pareceu ser uma luta mais difícil, e aí a gente dá essa sensação, caramba, a Marinha é cabulosa. E aí a gente termina aqui, eu nem anotei isso, né? Mas eu não anotei aqui, mas a gente termina com o Garp. O Garp, ele tá ali perseguindo a Baroque Works, né? Eu também não gostei muito disso, tá certo? Eu acho que, principalmente, ter aparições ali do Garp, e aí, como vocês podem ver, né, ele já falou ali, né, a respeito, vamos mudar aqui nossos planos, agora nós vamos atrás de um pirata com um chapéu de palha, ou seja, então, o Garp vai estar aparecendo muito, não acho que seria uma boa, né, ainda mais assim, vice-almirante, né, quer dizer, ele é o herói da Marinha, né? Ele é vice-almirante porque ele não quis se tornar almirante, né? Então, assim, eu acho que isso não fica muito bom para a história em geral, né? Porque eu acho que isso vai diminuir muito a grandeza dos almirantes e vice-almirantes, né? Eu acho que isso diminui muito, assim, as pessoas não vão entender o quão grande, o quão poderoso é um almirante da Marinha, né? Então, não achei isso muito legal. Eu acho que ele não era um personagem para estar nesse momento do live action, ok? Poderia ser uma citação ali, poderia ter sido só no início, beleza, mas, né, na execução do Gold Roger, mas era para ser só isso mesmo, não era para ter ele, né, aparecendo o tempo todo, né, perseguindo piratas, perseguindo Baroque Works, e sem contar que é só um cara da Baroque Works, né, que tá lá no East Blue, né, no leste, no leste azul, né, é só um agente da Baroque Works, não é a organização inteira, né? Então, assim, um almirante perseguindo um cara, eu acho que não ficou legal, né? Eu acho que não ficou muito bem casado aí. Eu acho que essa foi uma escolha muito ruim, na verdade. Mas, enfim, esse é o meu review aqui, né? Os meus pontos de vista a respeito de cada cena mais importante, né? Coisas que eu vi e falei, pô, acho que preciso falar a respeito disso, né? Valeu, falou!